E aí eu volto àquele ponto de novo. Ó, se eu me perco muitas vezes na forma como eu interpreto determinados fatos, essa interpretação que eu dou para o que está acontecendo comigo nesse momento, ela não é uma interpretação verdadeira. Ela é uma interpretação falsa. A gente chama isso de falsos bloqueios intensivos. Por que, que ela não é uma interpretação muitas vezes verdadeira? Aqui bloqueia. Por isso é FBI, FBI. Por que, que é falsos bloqueios intensivos? Porque eu dou uma interpretação muitas vezes a partir do sentimento. Ó, eu sinto alguma coisa, não sei por que sinto, e aí dou uma determinada interpretação para aquilo. Não sei por que sinto, dou a interpretação. E aí, quando eu dou a interpretação para aquilo que eu estou sentindo, ou angústia, um vazio, ou um medo, ou uma tristeza, quando eu dou essa interpretação, esse sentimento negativo já passou para frente. Quando ele passa para frente, as outras possibilidades que eu tenho para agir diante de situações que são semelhantes já são em função desse sentimento que já foi interpretado. Logo, os outros que virão, que são parecidos, eles me jogam numa frustração constante. E aí, quando eu volto a essa primeira interpretação que você deu, ela é um falso bloqueio, uma falsa interpretação, porque em geral, essa interpretação que você dá para a tristeza, para a angústia, por alguma outra coisa, ela é consequência do que fizeram com você ao longo da sua história. E não fizeram isso com você necessariamente por maldade. Aí é o que a gente fala, a criança, o adolescente, o jovem, e a entrada dele, muitas vezes no mundo adulto, que é faculdade, relacionamento e trabalho, essas três coisas se dão muito pela necessidade que a gente tem, sem a gente perceber, de agradar ou cumprir a expectativa de alguém, ainda que racionalmente a gente não saiba disso. Ainda que racionalmente a gente não tenha nem ideia disso. E aí eu entro para cumprir essa expectativa e necessariamente o lugar que existe realmente, vamos dizer assim, o meu poder de vida que depois vai gerar um propósito profissional, propósito pessoal, depois um propósito profissional que vai gerar um sentido de vida, eu até abraço, mas necessariamente aquilo não é meu. E se for meu, talvez não é do jeito que eu abracei. Só que eu também não consigo sair disso. Por que, que não consegue sair? Porque você e qualquer outra pessoa está muito configurado para a necessidade humana que todos nós temos de sermos reconhecidos, de sermos valorizados, de sermos aceitos. E não viver em hipótese alguma o abandono e não viver em hipótese alguma o quê? A frustração. Perfeito? Então, ó, esse ponto aqui, para mim, ele é muito importante, porque quando eu entendo isso, que é a razão de muita gente virar a chave para o eu forte e avançar no método travessia, porque ele começa a perceber que existe uma programação interna nele, na pessoa, que ainda tem uma autocobrança com ela mesma. Mesmo que a pessoa não queira e mesmo que a pessoa não saiba. E aí ela começa a pensar, então quer dizer, doutor Del, que essa autocobrança que eu tenho sobre mim mesmo, isso não sou eu? E aí eu pego e digo, é isso mesmo. Isso não é você. Isso é uma programação, isso é um modelo de ser e de viver
que foi sendo construído dentro de você e você não tinha outro caminho que não ser, outro caminho que não fosse ser isso que o passado fez com você. Não tinha outro caminho. Aí você me pergunta, mas por que não tinha? Porque nenhum ser humano tem. Mas por que não tem? Porque todo ser humano precisa, na segunda etapa, a primeira, da não existência para a existência, a segunda, saída da barriga da mãe e tudo que acontece até a terceira etapa, que é o terceiro nascimento, todo ser humano precisará nessa etapa ser mais o outro do que ele. Para ele descobrir o que ele realmente é. Olha que coisa profunda. Porque até quando você descobre o que você não quer, você está descobrindo o que você quer. Isso é um processo pedagógico. Por isso que muitas vezes a revolta, chutar o pau da barraca, ficar completamente perdido na vida, não saber nada do caminho do que vem amanhã, pode ser também o grito dessa alma querendo achar internamente o próprio caminho dela na vida. Só que o peso do passado, o peso de tanta gente tanta gente falando que é para lá, que é para cá, o peso de tanta gente que cobra, que cobrou, ou que pode cobrar, torna esse terceiro, torna essa jornada de saída dessa pessoa para achar o próprio caminho muito doloroso. Porque tem um medo muito grande de frustrar os outros, que depositaram esperança, que depositaram confiança. E aqui tem um ponto muito legal, eu lembrei disso agora. Tinha um trabalho que eu fazia na faculdade, que era um dos pontos que eu mais amava. Mais amava. Eu nunca me vi como professor. Professor, para mim, era uma ferramenta para eu ser um atravessador de pessoas para que elas pudessem viver a vocação delas com a mesma autenticidade que Jesus Cristo viveu. Agora, pensa comigo. Pensa. O rapaz nasce dentro de um ambiente em que há mais de 2000 anos todo mundo fazia as coisas da mesma forma que fazia. Há mais de 2000 anos. Família, a religião dele lá na sinagoga, os amigos, a grande tradição. E de repente, porque vamos pensar aqui, 100% homem e 100% Deus. Agora, vamos pensar, Mateus, Marcos e Lucas não está tratando ele como 100% Deus. Ele retoma novamente essa divindade no momento pós-cruz e ressurreição. Ok? Filipenses. Né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, vai só descendo, esvaziou-se, assumiu a condição humana na sua maior radicalidade, dor, sofrimento, angústia, vazio, tristeza, frustração, porque quem ele amou abandonou ele, frustração, e mesmo assim decidiu levar o amor às últimas consequências. Isso aqui nós não estamos falando isso aqui de uma pessoa que é Deus. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que é 100% humana. E por causa disso, texto de Filipenses, por causa disso, é que ele morre. Olha que coisa séria. Depois lê lá. É porque assumiu o que você sente, a dor, o medo, a angústia, o que eu sinto, a dor, o medo, a frustração e tal, é que
ele é glorificado. Ele não faz o caminho contrário, ele mostra que é o fato de pegar o humano na sua mais radicalidade condição, que é a dor e sofrimento, é que ele consegue atravessar. Não é o contrário. Ele aproveitou da condição de Deus e por causa disso, então, atravessou o caminho. Não, não, não. Os 3 evangelhos não querem falar nada disso. Agora, João, sim. No princípio era o verbo, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus. Aí fala, não, se eu já sei a trajetória lá, para que eu vou contar a história do humano? Eu já vou logo contando a história do divino. Não. No divino, os 3 não. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que essa trajetória dele de ter que enfrentar tudo que tinha sido colocado em cima dele do ponto de vista do que era religião, do que era caminho para o Criador, do que era realmente estar próximo de Deus e deixar outros estarem próximos, ele tem que se enfrentar para poder assumir isso. E como que ele se enfrenta? Ele é levado, Lucas 4, levado ao deserto pelo Espírito. Levado. E lá nesse deserto, as 3 tentações, são todas elas em função de uma jornada que ele iria atravessar e que ele precisava enfrentar ela com ele primeiro. Porque as 3 tentações não fazem nenhum sentido se você for olhar pela história inteira. A primeira, vamos lá, uma delas, transforma a pedra em pão e come. Qual o problema se você estava com fome? Se o Criador está com ele, qual o problema de transformar a pedra em pão? Eu não vejo nenhum problema nisso, teólogo. Não vejo nenhum, você vê? Nenhum. A outra, pula daqui que os anjos vão dar ordem para você, para segurar você. Qual o problema dele pular e os anjos dar ordem? Ele não vai fazer depois vários milagres, não sei o que, não sei. Qual o problema de pular? E os anjos virem pegar e voltar ele para lá. Qual o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Vamos para a terceira. Dobra o joelho, olha para Jerusalém, olha aí essa galera toda aí. Se você me adorar, é tudo seu. Não faz nenhum sentido. Já era o quê? Já era tudo dele. Onde que está essa tal tentação? Para existir tentação, tem que existir possibilidade de queda. Senão é conto de carochinha. Para existir tentação tem que ser humano de verdade. E aonde que está o humano de verdade ali? Para que essa tentação faça sentido, embora a gente entende que a conexão dele com o Criador como humano era tão profunda que ele seria praticamente impossível a queda. Porém, ela tem que estar como possibilidade como humano. Para que a gente veja ali o espelho daquilo que a gente pode atravessar. Mas aí, nesse ponto, a tentação de fato é que ele, na intimidade dele com esse Criador, ele percebe, ou vai percebendo, que a missão e o propósito que ele, não no nosso, cada um tem o seu, que ele teria para a vida dele ali, não era pegar tudo aquilo que estava sendo prometido para ele nessas tentações. Pão, para quem? Quem está com fome? Ele. Faz o milagre e pede o pão para quem? Para mim. Pula. O milagre vai ser a serviço de quem? Meu. Adora. Quem vai ter todo o poder? Eu. Quando ele não aceita ser ele o centro, é porque na relação mais profunda dele com o Criador, a missão dele era ele ser caminho.
para os outros, não ele o centro. Então ele não aceita ser o centro. Essa é a tentação. E é essa que milhares de pessoas caem. Eles são chamados para ser caminho, e aos pouquinhos ele vai perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, e quando a gente vai olhar a pessoa, ela não é mais caminho. Ela é o centro. E aí ela começa o quê? A ofuscar o verdadeiro caminho. E aí as pessoas que entenderam isso na pessoa de Jesus e que têm muita integridade, que têm muita honestidade, que são pessoas profundamente coerentes, elas acham que elas é que estão erradas hoje. Elas acham que elas é que estão fora do caminho, fora da direção. Elas acham. Porque elas percebem tanta gente tentando ser o centro, quando deveria ser só caminho, ponte, para que outros atravessassem. E aí a gente vai perceber isso porque ele enfrenta isso. Isso é fenomenal. Ele tem que enfrentar. E ele vence. E quando ele volta, que ele desce, ele vai em casa, cidade do bairro, e depois ele volta aonde? Na sinagoga. Tudo no mesmo texto de Lucas 4. Aí, depois que ele vence, que ele inicia o ministério dele. E qual é a primeira fala do ministério? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para ser caminho. Para quem? Pobres, excluídos, enfermos, aqueles que estão oprimidos. E aí ele vai colocando toda essa dimensão interna complicada que muitas vezes nós, como seres humanos, nos embrenhamos e não sabemos como sair dali. E aí ele se torna esse caminho. Por que eu trouxe essa primeira introdução aqui para você? Exatamente porque as duas falas suas iniciais, e a gente trabalha aqui na sensibilidade dos detalhes do método travessia é isso, as suas duas falas iniciais foram bem interessantes. Elas são profundamente reveladoras de um nível de profundidade. Por quê? O que te tirou, o que tirou você do controle e colocou você num lugar de tristeza, num lugar de angústia, num lugar de vazio, né? de um lugar que você está tentando se reerguer e sair, o que te colocou lá foi exatamente quando algo acontece e que revela para você a sua impotência. Que revelou para você a sua incapacidade de poder ajudar. A sua incapacidade em dois níveis. O nível social de servir, mas o nível do corpo, da dor do corpo. E a dor do corpo te jogando numa incapacidade de poder ser você. Então, vamos rebobinar um pouquinho esse filme e pegar esse exemplo que a gente está dando. O que dá a Jesus a condição de ser humano, de ser ele mesmo, de poder conectar com a gente, é que ele não se frustra diante da sua dor. Ele não se frustra diante da sua incapacidade. Ele abraça, ele acolhe essa incapacidade. Ele acolhe essa dor. Ele acolhe. E aí por isso que a gente tem aquelas três partes do método travessia. Eu acolho, eu aceito,
eu me permito, eu acolho, eu acolho, eu aceito, eu me permito, eu me reconecto e aí eu atravesso. Por que eu acolho? Porque existe de forma quase que inconsciente dentro da nossa formação e dentro de experiências de pessoas que tiveram a régua muito alta na necessidade de não errar, uma régua muito alta, que é bom porque, em certo sentido, você constrói seus valores de forma muito firme, mas do outro lado, essas pessoas que têm a régua muito alta têm muita dificuldade de lidar quando não dão conta. Entende? E não dar conta é tão humano quanto dar conta. Não dar conta é curativo. Sabe, às vezes, em alguns, não hoje, mas em alguns momentos que eu já tinha feito a travessia, que eu estava tão ancorado em mim mesmo, que eu estava tão, sabe, estava tão convicto, firme, e aí acontecia alguma coisa que me tirava completamente do controle, eu vinha e conversava com aquilo e agradecia. Porque mesmo na dor, me revelava que eu sou apenas um ser humano. E isso me conectava agora de volta com as pessoas que eu me propus a ser caminho para elas. Eu sei um pouco da sua dor, porque tô abraçando a minha. Eu sei o que é perder, porque essa semana eu também perdi. Eu sei o que é passar uma determinada necessidade, porque em tal mês essa necessidade bateu lá na minha casa, bateu na minha porta. Então essa primeira etapa, ela é a etapa no nosso processo que vai te tirar desse lugar onde você, esse lugar profundo de angústia e vazio que você está. E eu tenho convicção de que a gente devagar a gente vai saindo junto desse lugar. Me fez lembrar de uma atravessada, né, que fez o método travessia, que ela disse que ela reclamava muito comigo quando a gente conversava, que ela falava, eu não consegui ver ainda essa mudança na minha vida. Eu queria realmente já poder estar vendo as coisas um pouco diferente, me enxergando um pouco diferente, doutor Del, mas eu não consigo ver. Eu não consigo. E eu disse para ela, você não consegue porque isso não é algo que você provoca no método travessia. Se você está se esforçando muito, você ainda não atravessou a primeira etapa, que é eu aceito. E aceitar não é se resignar, aceitar não é sentar no lugar de vítima, aceitar não é entregar os pontos. Aceitar é se reconectar com uma coisa que é central. Não é você que tem a vida. É a vida que te tem. Não é você que tem o poder de vida, é o poder de vida que te tem. Isso deu para ela um relaxamento de que realmente no método travessia você não tem que fazer a força. É muito parecido com o mar, que ali ele é o soberano. E se você quiser surfar, você vai ter que aprender a ser levado pelo mar. Para depois o mar passar o controle para você, para deixar você surfar. Nenhum surfista entrou ali no mar achando que domina aquilo ali. Ele teve que primeiro aprender. E depois o mar permite que ele surfe ondas gigantescas. E no dia que ele perde o respeito pelo mar, o caixote vem. Aí ele tem que começar todo o processo novamente. Essa atravessada, depois que a gente falou, que eu falei isso para ela, aí um dia ela me ligou e disse, não sei o que aconteceu comigo.
eu sei que depois que eu assisti uma das aulas do método, eu acordei diferente. E eu disse, mas o que foi que lá que você viu que te chamou a atenção? Ela disse assim, pela primeira vez na minha vida inteira, por causa da minha história, ela chegou para fazer o método em depressão. Por causa do meu histórico, pela primeira vez, eu ouvi aquela aula e disse dentro do meu coração, hoje eu paro de lutar e abraço a minha fragilidade. Ela falou que ela dormiu completamente diferente. Eu abraço a minha fragilidade. Eu falei, foi aí. Foi aí que você virou. E tá até hoje. Né? Foi pegando ponto por ponto, ela tá crescendo. Provavelmente nas outras semanas ela vai fazer uma live comigo, inclusive. Eu acho que é na sexta. Porque é muito sutil, sabe? Esse processo ele está num lugar de sutileza assim enorme. E só esse ponto, você vê, só esse ponto que você trouxe já nos possibilitou ver tudo isso. Entendeu? Porque é tudo no sutil, é tudo no detalhe, né? E que para mim ele é muito importante, muito importante. Por isso que é no presente, é no tempo real, não é sobre quem você foi no seu passado, mas quem você se torna no seu presente. Então, vamos então agora ao próximo ponto. Bora? Você quer fazer? Vamos você fazer uma devolutiva desse ponto que eu trabalhei? Aham. Uhum. 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 Exatamente. Uhum. O, bo... o botão é só tocar o botão, entendeu? Uhum. Uhum.